Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre a lei da atração e dos sonhos que eu realizei na minha vida, e também eu quero falar sobre a parte psicológica envolvida em tudo isso. Eu sou uma consumidora desse tipo de conteúdo, né? Eu assisti um vídeo sobre isso, eu procurei sobre isso e toda a estrutura, assim, eu sinto que falta algumas partes para ajudar as pessoas, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo também trazendo a minha experiência, o meu ponto de vista. Então, basicamente, o maior sonho que eu realizei na minha vida foi vir para o Canadá, que era meu sonho, assim, era meu sonho sair do Brasil, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, viver num lugar diferente. Tem uma outra parte do meu jeitão, assim, que acabou me fazendo ir embora do Brasil, mas esse assunto é para um outro vídeo, né? Focando aqui na realização de sonhos, realmente sair do Brasil era um grande sonho meu. E naquela época eu não conhecia sobre a lei da atração. Eu acho que já tinha passado o filme, talvez assim, em 2000, quando eu vim pra cá foi 2015, né? Então, provavelmente eu tinha saído do filme, mas eu nunca me interessei porque eu passei por muitos anos sendo ateia, né? Eu era ateia, agnóstica, enfim. E eu não vivi mais nesse mundo esotérico, místico, e realmente eu me fechei para tudo isso naquela época. E daí eu tava totalmente por fora, assim, de lei da atração, não sei o que. Eu não lembro quando exatamente foi a lei da atração, mas isso foi uma coisa, essa questão do meu desejo de sair do Brasil já era uma coisa de anos, na verdade. Desde que eu era pequena, eu tive contato lá com a minha família, que tinha alguns parentes estrangeiros, e me falavam sobre vida fora do Brasil, as coisas assim. Desde pequena eu já senti mais afinidade fora do Brasil do que no Brasil, né? E ficou assim na minha mente, eu quero ir embora do Brasil, quero ir embora do Brasil e tal. Isso ficou na minha mente, né? Aí a minha mãe tinha uma médica que ela ia, né, uma psiquiatra, e a psiquiatra comentou que as pessoas estavam indo para o Canadá, morar no Canadá. Eu nem sabia o que era o Canadá, né? Nunca tinha ouvido falar Canadá, essa palavra na época, e não sabia nada disso, assim. Eu acho que nessa época era 2002 talvez, mas isso ficou na minha mente, assim, eu pensava mais na Europa, em função de ter pessoas da família da Europa, mas Canadá nem sabia da existência, assim. Passou, esse sonho ficou na minha mente, eu tive várias outras experiências e tal, fui me conhecendo, que foi importante. Eu acho que a principal chave de fazer a lei da atração funcionar é o autoconhecimento, que hoje eu já tenho um entendimento mais amplo disso, mas na época, trazendo aqui para vocês, na época eu não tinha tanto entendimento assim, né? Mas eu tinha o desejo, eu tinha a vontade e eu tinha o foco também. Então, realmente é interessante essa coisa do desejo, do foco, até é interessante que eu tinha tanto foco, que às vezes escapava. Eu não falava muito disso para as pessoas, mas às vezes escapava. Eu falava, eu acho que vou embora do Brasil, não sei o que, quero ir embora do Brasil. Um dia eu vou embora do Brasil, tu vai ver, eu vou embora do Brasil. Eu lembro que eu falei isso pra uma colega minha e ela até deu uma risadinha, assim, e ela pegou e riu, assim. Aí eu falei pra ela, não, eu vou embora do Brasil, eu vou te visitar depois. E eu lembro que ela riu e tal, porque, enfim, eu era estudante, né, e
não tinha emprego na época, então era uma coisa muito distante da minha realidade, mas eu já tinha isso na mente, assim. Eu tinha isso na mente, que eu ia passar na faculdade, entrar talvez num grupo de pesquisa na faculdade, ir embora do Brasil, ter algumas experiências, talvez fora do Brasil, se não gostasse, voltaria para o Brasil. E esse era o meu plano, vamos dizer assim, eu já me imaginava, e realmente acho que essa questão de se imaginar e do foco realmente é importante. Mas e quando, no meu caso, como eu não comunicava isso para muitas pessoas, eu não tive esses sabotadores tão fortes assim na minha mente, entende? Eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente, então eu não comprava muitas roupas o mês inteiro, eu não fazia gastos extras, a não ser livros, que livro é uma coisa que eu gasto muito, sempre gastei na minha vida. Livro, eu tenho muito livro assim, até a minha estante de livro tá estourando, é uma estante pequena, preciso de uma estante que vá até o teto, assim, porque realmente tá busy, como o pessoal fala que tá cheio. Tá busy, tá full o negócio. E daí é isso, assim, era nisso que eu gastava. Eu nunca fui apegada no resto das coisas e nisso eu fui me organizando já. Foi uma coisa inconsciente, eu já botei aquilo no meu inconsciente desde criança e aquilo permaneceu, né? Emergiu para o subconsciente. Se não sabe o que eu tô falando, tem um outro vídeo aqui que eu fiz sobre isso. E foi se repetindo e tudo com foco eu fui procurando, acabei procurando o que eu tava na minha mente, né? Que no caso era sair do Brasil. Eu não sou rica, nunca fui rica no Brasil, eu sempre trabalhei muito, né? Essa é uma das diferenças. Eu e meu marido, a gente sempre trabalhou muito, então. Mas a gente não é rico, a gente não foi rico, então realmente é uma coisa que fez o diferencial, né? O foco. Então, como eu falei para vocês, os pontos que eu vi nessa questão da realização do meu desejo foi realmente todas essas coisas de foco, né, de autoconhecimento. E o que pode ser feito hoje, por exemplo, para você realizar o teu sonho, né? Que eu acho, assim, resumindo, vamos dizer assim, o sonho que eu realizei, o que eu poderia ajudar, o que eu poderia falar, né? Então, um dos livros que eu gosto muito, que eu li todo e agora meio que voltei a ler por causa de uns desafios que surgiram na minha vida, é esse livro da Cristina Cairo, Lei da Afinidade. Eu acho muito interessante que ela usou esse título, Lei da Afinidade, porque lei da atração é uma coisa assim, tá atraindo o tempo inteiro, tipo, meio, assim, esse negócio da lei da atração é meio, tipo, tá, eu tô atraindo, eu tô pedindo disso e tal, mas eu acho que lei da afinidade combina mais, sabe? Eu acho que combina bem mais, assim, lei da afinidade. Com essa questão de realização de sonhos, enfim. Trazendo sobre o autoconhecimento, nesse livro aqui, o capítulo, deixa eu só ver a página para vocês. É interessante ler todo o livro, é um livro super pequeno, tu lê em 2 dias, eu li em 2 dias. Tem um capítulo falando sobre autoconhecimento, eles não têm números os capítulos, mas é o capítulo Quem é Você? A página 18, começa na página 18. Esse capítulo, ela propõe basicamente um exercício de autoconhecimento, né? Praticamente o autoconhecimento, uma autoterapia, na verdade. É assim que ela chama no livro. Uma autoterapia, e nesse livro, basicamente, ela está explicando sobre as situações que dão certo, porque essas situações dão certo na tua vida, tem outros capítulos aqui, né?
porque certas situações dão certo, certas situações não dão certo, como lidar com as situações que saíram, que são mais que saíram ali dos planos, vamos dizer assim, que são mais desafiadoras, né? Ela fala sobre amor aqui, dinheiro e tal também. Mas focando nesse capítulo, para falar para vocês, basicamente, esse exercício de autoterapia ele é bem interessante. Eu vou falar alguns tópicos para vocês, mas basicamente no capítulo ela faz uma proposta de reflexão, vamos dizer assim. São perguntas para te fazer para ti mesmo. E basicamente são em torno de quem tu é, né? Que pessoa que tu é, na verdade, assim, né? Como tu te enxerga, né? E, por exemplo, né? Eu não tô lendo o capítulo aqui só para explicar para vocês. Eu fiz umas anotações sobre o capítulo. Então, ela pede para refletir sobre o que você sabe sobre o seu nascimento, né? A tua história de vida desde lá do teu nascimento. Refletir sobre a sua idade, o quanto você caminhou por essa vida e os grandes feitos que vai realizar. Refletir sobre se estudou, profissão, porque chegou onde está, o que aconteceu. Como você vê o seu passado, que eu acho isso é muito importante. Como a gente vê o nosso passado, como ressignificar. E eu acho que isso, algumas pessoas podem se autoajuda, assim, e conseguir resolver muita coisa, mas para mim a terapia foi fundamental, assim, tanto a terapia mais integrativa como a normal e tal, a regular, muito assim, não que seja normal a terapia integrativa, mas a convencional, vamos dizer assim, né, também ajudou bastante. Sobre as coisas, a coisa mais importante que fez na vida e porque o fato é importante, se tem arrependimentos, quantas pessoas você já amou para casar, se casou, falta algo nessa pessoa, tem necessidade de mudar essa pessoa, até que ponto se apega ao sistema que construiu. No caso, eu acho essa pergunta bem interessante, porque se a gente parar para pensar, né, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, no primeiro vídeo dessa série de autoconhecimento que eu fiz, basicamente a gente tem todo um sistema na nossa cabeça das crenças, dos sentimentos, da forma como a gente reage, a forma como a gente pensa, que muitas vezes vieram ou da comunidade, do que tu se expôs e principalmente da tua família, né? Sistemas assim que são meio que automáticos, assim, mas claro, conforme tu vai crescendo, tu vai tendo um senso crítico, tu vai filtrando e tal, tu vai construindo o teu próprio sistema. Então, basicamente, nesse ponto que ela tá querendo perguntar também para te refletir também, né? É uma forma que eu enxergo. Você começaria tudo outra vez, trabalho, amor, novos amigos? Você acredita que a velhice é limitadora? E daí, no final, depois dessa série de perguntas de autoterapia, ela faz uma proposta para te imaginar quando tu tá bem velhinho, saudável, fazendo atividades saudáveis, né, tendo hábitos saudáveis. Ela propõe um exercício de visualização. E ela faz mais algumas perguntas depois desse exercício de visualização. O que você sentiu? Você mudaria alguma coisa? Acha que o passado poderia ser diferente? O que pode fazer hoje, nem que seja uma mudança pequena, para começar a mudar de vida? E basicamente é isso que ela propõe nesse capítulo, né? E ela propõe ainda que
essas coisas que eu já venho falando, né? Que a gente não deve mudar as outras pessoas, a gente tem que mudar nós mesmos. E eu acho que a espiritualidade, ela ajuda de bastante, de certa forma, né? Isso. Mas também pode ser uma pessoa que não tem criança nenhuma, também funciona da mesma forma. Ela só vai ter que ter esse sistema de crenças bem forte, né? Mas eu acho que a espiritualidade, pra mim, mudou bastante a minha vida, então é uma coisa que eu acho interessante. E falando uma citação que ela fala aqui no livro, ela fala ainda: volto a lembrar de um detalhe fundamental. Essa autoterapia deve ser feita com calma e sinceramente. Aos poucos você começará a aceitar seu passado como um fato consumado e imutável e encontrará ao mesmo tempo otimismo para mudar o seu futuro para melhor. E aproveite bem o seu presente. E é basicamente essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu acredito que muitas coisas que eu não realizei foi por conta de sabotadores e foi por conta de não se conhecer totalmente. Então, a mensagem que eu deixo nesse vídeo hoje é: se conheça muito bem, entenda a sua mente, entenda suas emoções, a sua mente, né? Entenda todas as coisas que vão surgindo na tua vida, porque eu acho que tem muito essa coisa de sincronicidade, né? Simbolismos, o que isso significa pra ti, etc. O exercício da imaginação é muito importante. Às vezes a gente fica travado, não consegue fazer esse exercício de imaginação, mas o exercício de imaginação é muito importante, o foco é muito importante para realizar. No Ho'oponopono eles falam muito de limpar, né, que basicamente é um exercício mental, limpar, purificar, no caso eu uso muito a palavra purificar, né, limpar. Eu acho que não é tão, não traduz muito o que eu quero dizer, mas purificar, né, elevar a tua mente, né, criar um ambiente que tu consiga focar nesses pensamentos positivos. Claro, as coisas acontecem, vão surgindo, mas pensa, como tem na ciência, né, quando eu estudava enfermagem, eles falavam muito da homeostase. Então, basicamente, a homeostase está equilibrado, está saudável. Desequilibrou, né, vem algum problema aí, vem algum problema aí, só que tu não pode continuar lá embaixo. Então, basicamente, tu vai voltar para cima. Eu acho que o Ho'oponopono, ele ajuda muito nisso, né, o Ho'oponopono realmente ajuda muito nisso. Outras coisas que podem ajudar é meditação. Não precisa ser uma meditação religiosa, não precisa ser o Ho'oponopono, pode ser, sei lá, um Pai Nosso, pode ser, sei lá, fala com o orixá ou coisa do tipo, né? Mas tenta focar em alguma coisa e criar esse ambiente, falar com as pessoas se não tem terapeuta, fazer jornal, fazer caderno da gratidão, e procurar se entender para conseguir focar no desejo que tu quer e botar toda a energia e conseguir sentir, porque diz, que é o livro sagrado que eu leio, diz realmente na Bíblia que a gente precisa entender que já é nosso, entende? Que já é nosso, que o que a gente quer, que Deus está ali, né, propondo aquilo pra gente pra acontecer, mas a gente tem que acreditar que é nosso. Pra gente acreditar que é nosso, a gente tem que se sentir bem. A questão do basta sentir, né, que é outro livro que eu li, que eu achei bem interessante, que não lembro agora quem foi que escreveu, mas eu escrevo aqui embaixo. Mas basicamente ela fala sobre que ela era criança e ela
queria muito um tênis ou algo assim, ela conseguiu realizar. Ela fala a trajeto que ela fez para realizar. Basicamente o que ela criou foi um mecanismo, um ambiente todo mental, estrutural, de símbolos, de contato. Só que para te fazer isso e tu tornar isso real, tu tem que fazer muito exercício de autoconhecimento, que é o exercício que ela propõe aqui, né, de autoconhecimento. Tu tem que entender os motivos do porquê que tu quer realizar aquele sonho. Tu tem que entender por que tu tá na situação que tu tá agora, por que tu tá nesse nível, por que as pessoas te tratam de um jeito X ou Y, por que tu trata as pessoas de um jeito X e Y, por que tu tá te afinando, né? Por isso que eu gosto muito da proposta do título desse livro, que é a Lei da Afinidade. Porque não é uma questão que tu tá atraindo, de que forma tu tá te afinando. Essa é a minha conclusão hoje, 2025. É a conclusão que eu chego, porque não é uma questão, tu tá atraindo, não sei o que, mas no que tu tá te afinando, que tá, né, que eles dizem energia, tá entrando na mesma frequência, ou tá ali com a frequência parecida e tal. O que tá acontecendo dentro de ti, que é alertas, que coisas que tu tem que aprender porque aquilo aconteceu. Então não é só desejar e ficar meio que obcecado pelo desejo, entendeu? É muito além disso. Eu acho que a proposta de Deus, né, para nós, a proposta de Deus, sem dúvida, é nos autoconhecer primeiro. A lei da atração, realmente, né, a lei da atração que dizem por aí, nada mais é do que uma forma de tu evoluir se autoconhecendo. E essa questão de evolução depende muito da tua interpretação espiritual, ou talvez tua interpretação da realidade, não importa se tem religião ou não, não importa a religião. Eu trago aqui nesse vídeo que realmente me ajuda. E também ser rica, né, em vários pontos da tua vida, ser saudável, porque ter riqueza de saúde, o que nada mais é sem saúde, tu não faz nada, né? Então, realmente, ter prosperidade, isso que eu quero dizer, ter prosperidade em todos os sentidos, realmente é uma coisa que implica na lei da atração e vem dos nossos desejos, né? Eu acredito que tem muitos que é uma questão talvez egocêntrica, que a gente vai ter que se autoconhecer, aí entra a importância do autoconhecimento. Eu acredito também que tem a questão da missão que tu tem aqui na Terra, né? Como tu vai ajudar as pessoas e como tu vai evoluir e etc, né? Se tornar uma pessoa melhor, ou não importa muito a interpretação que tu dê, mas já se tornar uma pessoa melhor, ter o objetivo de se tornar uma pessoa melhor faz toda a diferença.